Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura e eu vou falar do que eu achei desses dois primeiros episódios de Boogiepop e, além disso, tentar explicar pra vocês como ele trabalha, né? O que você pode esperar desse anime. Então eu vou tentar facilitar pra vocês o anime um pouco, pra vocês não serem pegos de surpresa, né? Ele tem partes de terror, ele tem partes psicológico, ele tem partes ficção científica, mas ele é, na sua base, um suspense, um mistério. Boogiepop conta a história da Boogiepop, só que para chegar na história da Boogiepop, ele conta outras tantas histórias nesse meio desse processo, digamos assim. E é justamente o que ele faz no primeiro episódio. No primeiro episódio, ele conta o ponto de vista de um dos personagens sobre a Boogiepop, sobre o relacionamento que ele tem com a Boogiepop. Então você só tem acesso às informações que ele tem da Boogiepop. E é uma coisa que esse anime vai fazer provavelmente durante todo o processo. Ele trabalha muito essa ausência de cronologia. Vamos seguindo aqui com todos os personagens juntos, na mesma linha temporal. Boogiepop não faz isso, ele corta essas relações de tempo. Ele trabalha muito o ponto de vista do personagem, o que o personagem sabe. Então ele mescla muito presente, passado e futuro. Então no primeiro episódio você tem uma visão bem rasa de tudo que aconteceu, basicamente, de começo, meio e fim, porque é isso que aquele personagem sabe. E por isso que é confuso para a maioria das pessoas, porque não é um método convencional de se contar uma história. Só que isso é um método diferenciado justamente porque anime de suspense dificilmente dá certo. Então você precisa de um outro método para trabalhar um anime de suspense. E é isso que eles estão tentando, e é uma característica de Boogiepop, tanto da primeira versão, que é uma outra história, quanto dessa que está contando, digamos, do começo de Boogiepop. Então você tem um primeiro episódio que ele te apresenta a Boogiepop, um personagem que está envolvido, que tem uma visão de mundo boa, é um rapaz bom, entendeu? E aí no segundo episódio são apresentados outros personagens, e ele quebra toda a cronologia de novo, porque como você está tendo acesso a outros personagens, ele meio que volta para o passado, para dentro daquele primeiro episódio. Então você está dentro agora do que se passou durante o primeiro episódio, só que no ponto de vista de outros personagens, entendeu? E sobre o que eles sabem. Então meio que a história começa nesse segundo episódio. E mesmo nesse segundo episódio, você tem uma das personagens que ela é literalmente brevemente apresentada, você conhece a história dela e a história dela acaba naquele mesmo episódio. Você tem acesso às informações que ela tinha assim que ela apareceu e depois você para de ter acesso às informações por uma coisa que acontece no episódio. A cronologia, a maneira de contar a história de Boogiepop vai ser essa. Você vai ter acesso às informações que cada personagem tem conforme eles forem aparecendo. E os personagens que tenham, digamos assim, uma permanência maior na série, você vai ter acesso às informações um pouco mais devagar. Então, como já apareceu um personagem que vai ter um acesso, uma durabilidade maior na série, então você está começando a história desde o começo agora. Então a gente vai ter vários cortes de personagens, onde o presente e o futuro e o passado não vão estar muito bem delimitados. Por quê? Porque essa é a visão do personagem, e é isso que Boogiepop trabalha. Então quando você for assistir, tenha isso em mente, que Boogiepop está trabalhando personagem a personagem. O que cada um sabe, qual é a história de cada um dentro daquela história, sem muito apego à linha do tempo. Talvez por isso que eles tenham exibido 2 episódios de uma vez, que é para você ter noção de que esse é o método que eles vão trabalhar. E outra coisa que Boogiepop faz também, o diálogo expositivo sem expor nada. Você tem uma conversa muito longa no primeiro episódio, só que ele não te fala nada, basicamente. Porque todas essas frases que estão sendo faladas nesse primeiro episódio, elas vão ser explicadas durante o anime. Ele explica pra você, só que você não entende nada, porque não vai fazer sentido naquele momento. Só vai fazer sentido se você continuar assistindo o anime. Então se você está acostumado com um anime expositivo que te explica tudo, já dropa agora. Não é uma obra que você vai ter acesso fácil às informações,
você vai ter que raciocinar, muitas vezes assistir até mais de uma vez o mesmo episódio, né? Ele te dá esse mind blow aí, né? Ele te quebra um pouco isso. E ele te apresenta conceitos que você não vai entender na hora e você vai ficar confuso. Mas essa é a ideia, porque é um mistério, é um suspense. Não é pra você entender agora, é pra você ficar curioso. É pra você querer entender o que são os outros, o que é o Echoes, o que é a Mantícora, que porra é essa? O que é Boogie Pop? Eles fazem isso muito bem ao não te dar a percepção de que você está vendo o passado ou o presente ou o futuro. É como se fosse um quebra-cabeças. Você tem acesso a pequenas informações e você tem que fazer as ligações na sua cabeça. Só que ele vai fazer isso, ele vai te ajudar a ligar essas informações durante todo o anime. Então, por exemplo, nesse capítulo a gente teve acesso a várias informações. No próximo capítulo, a gente pode ter, por exemplo, uma parte que se encaixa no começo desse episódio. Então a gente vai criando blocos. Hoje, no primeiro episódio, a gente teve acesso ao começo e ao fim. No segundo episódio, a gente teve acesso a uma parte desse começo e desse fim. E aí, nos próximos episódios, a gente vai ter acesso a mais um pedacinho que se encaixa aqui ou aqui ou aqui. Uma outra coisa, aliás, que eu lembrei muito bem, é a mensagem que ele está passando nesses dois primeiros episódios. Fica claro, através do chart design, inclusive, que a ideia é mostrar a contradição das pessoas. As pessoas que se importam, as pessoas que não se importam com os outros, com o mundo de uma maneira geral. Você tem o contraste das pessoas nas personalidades. E o chart design das pessoas que são opostas é muito parecido, se você for parar para pensar. Assistam os dois episódios, vê se você concorda comigo nessa análise da questão do chart design parecido e personalidades opostas. Vai ser uma briga do bem e do mal, digamos assim? Pelo menos foi isso que eu entendi dos dois primeiros episódios. Espero que vocês tenham visto o mesmo anime que eu. Se vocês viram alguma coisa diferente, se vocês acham que alguma coisa diferente foi dita, comenta aqui embaixo, aí eu comento com vocês, a gente discute esses dois primeiros episódios de Boogie Pop Warawanai ou Boogie Pop and the Others. É isso, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessas primeiras impressões do anime. Eu acho que eu vou fazer semanal esse anime. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho, tudo isso aí. Muito obrigado, valeu, falou!